Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar da Guiné-Bissau. Vamos falar da Guiné-Bissau porque houve recentemente eleições na antiga colónia portuguesa. As eleições foram ganhas pelo PAIGC, o partido histórico da luta pela independência, que governou durante muitos anos em regime de partido único aquele país. Não ganhou com maioria absoluta, mas em princípio vai conseguir governar porque vai fazer uma coligação com relativa facilidade. No entanto, das antigas colónias portuguesas, a Guiné-Bissau tem sido um dos países que tem passado por maiores convulsões. É um país que não é, sendo pequeno, não é homogéneo etnicamente, não é sequer homogéneo do ponto de vista da religião, da língua, portanto, é um país muito dividido até do ponto de vista geográfico pelos muitos rios e ilhas e territórios, tribos, etnias, enfim, é uma zona difícil, já foi considerado várias vezes um Estado falhado e, portanto, é, mais uma vez, com esta eleição, uma nova oportunidade, por assim dizer, se abre, a mais uma vez verificar se é possível fazer da Guiné-Bissau um Estado que funcione. Jaime Gama, acha que com este líder que o PAIGC agora tem, com esta solução, que não tendo maioria absoluta, apesar de tudo, consegue formar uma maioria, com alguém que não vindo de uma etnia que é a etnia dominante, mas que consegue dialogar com outras etnias, há esperança de conseguir construir as pontes necessárias para que a Guiné-Bissau vá ultrapassando os muitos problemas que ao longo destas últimas décadas já deram origem a vários golpes de Estado, a situações de guerra civil, a situações de o país dividido em, não direi bem tostões, mas regiões de várias influências, e há aquilo que é muitas vezes quase um país que vive do narcotráfico. Antes do mais, é preciso ter a noção de uma coisa, que é o que é a Guiné-Bissau. O PAIGC fez a independência da Guiné-Bissau, mas quem fez a Guiné-Bissau foi a colonização portuguesa. E a Guiné-Bissau, no seu recorte, é um encaixe português forte na atraição com a África Ocidental Francesa e também com certas ambições inglesas. As ambições inglesas, a partir da Serra Leoa, tiveram fixação na Gâmbia, mas não lograram fixação em Bolama. A Gâmbia também é uma tirazinha ao longo de um rio, praticamente. Sim, é um sistema inventado pelos ingleses para fazer contrabando para a África Ocidental Francesa, mas tem subsistido. No caso da Guiné-Bissau foi tentado o mesmo com Bolama, só que uma arbitragem internacional rejeitou essa aspiração aos ingleses. Depois, a atrição com a África Ocidental Francesa para sul, para Guiné-Conakry, o território da colónia da Guiné era maior para sul e era também maior para norte porque quase chegava ao Casamansa. Casamansa, onde ainda hoje no Senegal se fala um crioulo português parecido com o crioulo da Guiné. Em negociações internacionais, numa certa altura, o que é feito pela diplomacia portuguesa da época para preservar a colónia da Guiné? São feitas cedências aos franceses a sul e a norte. E é adquirido em compensação um território que dá profundidade à Guiné para leste, no interior, na zona do Gabu. Portanto, a Guiné-Bissau vê a sua orla marítima reduzida, mas vê ganhar em profundidade. Depois, de facto, a Guiné-Bissau é um corredor imenso de civilizações e onde já exerceram a sua tutela vários impérios africanos, em especial o Império Mandinga do Mali, mas num determinado momento há uma tribo nómada, os Fulas, que corta a flecha mandinga maliana que existia na Guiné-Bissau, atravessa essa flecha e tem uma vitória. A famosa Batalha do Cansalá, em que os Fulas vencem os mandingas.
Isso tem consequências enormes para a estruturação do território da Guiné, porque basicamente há os fulas vencedores e os mandingas vencidos, ambos islâmicos, pequenas tribos islamizadas, depois há as tribos da costa, que são as tribos mais antigas da própria Guiné e que foram empurradas para a costa, e basicamente aí encontramos os papéis e os manjacos. Os manjacos são os papéis do norte e também há uns outros aliados que são os mancangas, e no meio, e esses são cristianizados, e no meio a tribo animista, que são os balantas. Tudo isto ferve na vida política da Guiné-Bissau na atualidade. E quem não quiser entender que por detrás da formatação mais nominal dos partidos estão essas realidades profundas, pouco entende da política guineense. Eu não acho que a situação atual seja uma situação pacífica, nem que estas eleições possam significar uma normalização da vida da Guiné. E muito simplesmente porque primeiro, o PAIGC ganha, o PAIGC do Simões Pereira ganha, mas não tem maioria absoluta. Vai buscar pequenos partidos que não têm significado como coligados. Depois, no campo do atual presidente, há um reforço de posição, porque o partido que ele mais impulsiona cresce e fica à frente do próprio PRS. O PRS sofre uma grande derrota, mas o PRS é um partido que tem grande capacidade de desestabilização na Guiné-Bissau, porque o PRS, sendo um partido balanta, encontra sempre dentro das Forças Armadas o irmão balanta. Portanto, nós até aqui temos tido as Forças Armadas guineenses em acalmia, mas nunca sabemos. Depois, será que o atual presidente José Mário Vaz... Os balantas foram os combatentes durante a guerra, praticamente. Será que o atual presidente José Mário Vaz vai nomear Simões Pereira primeiro-ministro? Parece que sim. Ainda não está dito e ainda não está nomeado, porque toda a luta de José Mário Vaz com Simões Pereira, que começou há 4 anos, é a dele não o ter querido nomear primeiro-ministro. Ele, ter demitido, no fundo, demitiu. aplicou uma leitura presidencialista do sistema presidencial para nomear primeiros-ministros que não passavam no Parlamento, porque, atenção, o Parlamento era controlado por alguém que agora é aliado de Simões Pereira e que não investia esses primeiros-ministros. E então os primeiros-ministros ficavam como primeiros-ministros indigitados, em transição, e foram rodando vários. Bassir Já, depois tivemos também o general Embaló, agora temos o que temos. E isso significa, portanto, que o campo do presidente cresceu um pouquito. Será que José Mário Vaz vai recandidatar como presidente? Ele não tem nenhuma limitação constitucional para isso. Aliás, nos acordos de Conakry... Isso será quando? Neste ano. Neste ano, não pelo acordo de Conakry, nem pelo roteiro da CEDEAO, mas porque é o prazo. Terminam os 5 anos. Ele foi eleito em 2014. Será que ele se vai recandidatar? Ou será que ele vai apoiar a candidatura do general Embaló, que é um dos aliados do grupo MADEM G15, grupo dos 15 deputados, mais ele próprio, e que está também em campanha como potencial candidato por esse campo? Há aqui algo que não está resolvido, a relação entre o presidente e o general Embaló. E também não sabemos se o PRS, cujo líder agora já começou a ser muito contestado, vai ter um candidato próprio ou vai mesmo numa segunda volta endossar um candidato desse campo. E será que José Mário Vaz considera, na lógica, por exemplo, de uma recandidatura, que é mais interessante cooptar
um primeiro-ministro do PAIGC, o que é mais interessante, manter a mesma estratégia de não indigitação de um primeiro-ministro do PAIGC, ir para um confronto com este resultado. Depois, será que o acordo José Mário Vaz com o general Embaló é um acordo que já prevê a sequência para a candidatura presidencial ou não? E depois, o PAIGC também, quem é que vai indicar como primeiro-ministro? Vai indicar como primeiro-ministro Simões Pereira ou vai indicar como primeiro-ministro Cipriano Cassamá? E no caso de Simões Pereira ser primeiro-ministro, quem é que o PAIGC candidata para as eleições presidenciais? Cipriano Cassamá ou outro? Portanto, há um complexo jogo de figuras e de personalidades, porque também outra das coisas que mais fascina na política guineense, para além das opções doutrinárias, para além da diversidade étnica, é o facto de Bissau ser uma pequena grande cidade de província. E onde todas as pessoas se conhecem, todas as pessoas intrigam diariamente. E tudo joga num dia, numa grande cortina de sombras e se modifica no outro. Portanto, eu acho que está calmo, mas ainda ninguém se lançou para a segunda fase depois do resultado eleitoral. Todos estão ainda retraídos. Ninguém veio a jogo com clareza sobre como é que as cartas se vão desenvolver de hoje para amanhã. Acha que esta situação, que este puzzle, no fundo é um puzzle de um país onde a política não tem uma base doutrinária, a política tem uma base étnica. Tem uma base étnico-histórica, tem uma base étnico-histórica. E onde a própria desenvolvimento económico não criou uma economia, porque se tivesse criado uma economia teria criado interesses, teria criado... baseada no caju e na autossubsistência. Mas que tem crescido. Mas é uma economia... Tem crescido, sim, cresceu, apesar de crescer 5% ano passado e tal. Agora, eu não sei, porque eu penso que esta semana, eu penso que esta semana vai ficar, e eu estou convencido que desta vez o José Mário Vaz não vai ter capacidade de se opor à nomeação do Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro. Acho que não vai ter capacidade, nem vai querer jogar esse jogo, porque também já ninguém lhe ia aceitar esse jogo. Quer dizer, é perceber que ali na região, apesar de tudo, há uma certa exasperação com este jogo político que ele foi fazendo, porque no fundo acabou por ser, como o Jaime Gama descreveu, acabou por ser somar uma série de governos de recurso exatamente por uma espécie de birra, por não querer reconhecer Simões Pereira. Simões Pereira teve nisto muito. Eu tenho, enfim, para além de sou amigo pessoal dele, mas tenho grande admiração e respeito por ele. Aliás, eu acho que um dos problemas graves da Guiné é que tem sido, cada vez que aparecem primeiros ministros com alguma capacidade, ou há golpes de Estado, como foi o caso contra Carlos Gomes Júnior, não é? Enfim, que esteve exatamente nesse golpe de Estado, quase para perder a vida, ele e a família, e foi, na altura, enfim, o governo português na altura teve uma posição bastante afirmativa e corajosa, responsabilizando os revoltosos por qualquer coisa que pudesse acontecer. Enfim, ele depois ficou ali uns tempos preso, mas depois conseguiu-se resgatar e vir embora. Já cá, mas de facto esse lado um bocadinho suicidário em termos coletivos na Guiné, de se libertarem e de porem na rua, digamos, as pessoas competentes que aparecem de vez em quando à frente dos governos. Eu acho que hoje também está tudo, de certo modo, cansado e farto disso, e portanto eu desta vez penso que o ambiente, pelo menos, tem havido umas declarações relativamente cordatas em relação, houve também uma tentativa também de protesto dos resultados eleitorais que ainda ocupou uns dias na semana passada, mas depois, enfim, o Tribunal Constitucional, o Tribunal que decide essas coisas, não considerou improcedentes, e portanto eu penso que desta vez vamos ter um governo que terá, portanto, o Parlamento são 102 deputados, o PAIGC teve 47, tem um partido com 5 deputados, faz
52 e depois tem mais dois partidos. Portanto, tem 54. E a oposição são os dois outros partidos, este MADEM e o PRS. Portanto, enfim, são relativamente equilibrados, mas eu penso que haverá ali uma maioria capaz. Agora, de facto, vai haver esses problemas. Escolher um candidato presidencial. Agora, a história da Guiné tem é curioso, porque têm sido, de vez em quando, liquidadas, inclusive um chefe de Estado que foi assassinado, não é? O próprio Nino Vieira, e com requintes de malvadez. Outro que também foi assassinado com requintes de malvadez foi Assoumani Mané. Houve mais um chefe de Estado-Maior que também foi. Quer dizer, tem havido, digamos, mortes de grandes... Mas que eram, por exemplo, essas duas figuras foram duas figuras que elas próprias eram violentas, elas próprias eram... Sim. Estavam envolvidas em atos de grande... Sim, estiveram, de grande mas de autoritarismo. qualquer maneira, o pobre do Assoumani Mané foi morto à pancada. Agora, e o Nino Vieira também foi morto com requintes de malvadez. Agora, depois não tem havido, graças a Deus, não é? Não tem havido, depois, naquele caldeirão étnico, não tem havido confrontações a nível popular, a nível da população. Isso também é um aspecto interessante, quer dizer, tem havido o que a gente podia chamar à escala local magnicídios, mas não tem havido, de facto... Mas Bissau consegue ser uma cidade misturada, realmente? É, de certo modo é uma cidade misturada e, de certo modo, não há... Eu não tenho grande experiência da Guiné, tive lá uma vez, assim, com alguma demora, nem foi muita demora. Mas acho que Bissau... Acho que não há ali, depois de havendo toda esta complexidade étnica, depois não há confronto, não há esse tipo de confrontos, não há, curiosamente não há. Temos de vez, a violência na Guiné-Bissau tem sido esse tipo de violência. É evidente que depois também houve os contingentes da CEDEAO, que de certo modo pacificou e impediu. E depois há ali problemas de fundo complicados, por exemplo, esse exército, essas forças armadas que estavam super envelhecidas e que nunca mais era possível reformá-los. Tem problemas que vieram da guerra, por exemplo, esse problema dos balantas que se consideraram, quer dizer, um bocadinho carne de canhão durante a Guerra da Independência e que não teriam depois tido, digamos, essa... É um fenómeno, aliás, muito, muito comum em Estados novos, não é? Portanto, a ideia de que os combatentes não foram, porque as lideranças do PAIGC, em grande parte, eram cabo-verdianas, não é? Portanto, mesmo essa própria reivindicação de Nino Vieira, numa dada altura, quando faz o golpe e depois a separação, é exatamente essa reivindicação, porque os combatentes eram, de facto, muito ligados a essa etnia balanta e por isso houve aqueles golpes. Depois teve aquela outra flagelo, que foi aquilo numa altura que transformou-se numa espécie de Estado que tinha fama de ser um Estado narcotráfico. Não é ainda. Até hoje fala-se menos, entretanto, houve aquela famosa captura pela DEA do Bubu Nachuto, não é? Que era o chefe de Estado-Maior da Marinha e que foi levado para os Estados Unidos, um bocadinho assim à má fé, e foi julgado e passou uns anos numa cadeia americana e depois já foi libertado e voltou, mas parece que está bastante tranquilo. Quer dizer, portanto, é um país, pois vive muito da exportação do caju, não é? E é uma economia, em grande parte, é uma economia paralela, que se faz muitas vezes mas de uma maneira geral, lá está, tem, apesar de tudo, não tem de facto uma grande diversificação. Aquilo também, tradicionalmente, tinha áreas na pesca que eram bastante ricas, não é? Mas vive exatamente um bocadinho de um lado, e teve uns anos, de certo modo, fora dos... Mas eu penso que Simões Pereira é um homem com grande capacidade, grande energia, grande capacidade, aliás, enfim, é uma pessoa bastante conhecida, não quero aqui, até porque foi vários anos, foi secretário executivo da CPLP, não é? E, enfim, é uma pessoa que tem experiência, que tem conhecimento, que tem inteligência, que tem uma grande capacidade também de negociação, não é? É um homem sem medo, mas com nervos para aguentar, enfim, este jogo de humilhação que o presidente Mário Vaz lhe tentou impor bastante tempo. Ele conseguiu aguentar e eu tenho esperança
desta vez, enfim, também é preciso ajudar essas coisas, mas tenho esperança que desta vez seja possível haver ali alguns anos de estabilidade e tranquilidade. Houve uma altura em que, apesar de tudo, parecia haver vários momentos em que houve portugueses que olharam para a Guiné-Bissau como sendo uma oportunidade de investimento no turismo, na indústria, e quase sempre correu mal. As coisas, as indústrias não iam para a frente. Há um caso de um investimento só houver para fazer cerveja. As coisas turísticas também, nos bijagós, também penso que nunca chegaram a funcionar. Havia uma rede de pequenos comerciantes que eu não sei se ainda continua a existir, mas a Guiné não é um destino, não parece fazer parte muito do destino em que, quando os portugueses falam em manter nós agora estamos a assistir ao desastre da Beira e sabemos que há por ali sempre os portugueses. Na Guiné essa situação não será tão presente. Bom, a situação económica da Guiné, do ponto de vista da estabilização macroeconómica, tem algum fundamento, porque o crescimento nos últimos 3 anos tem estado acima dos 5%. E a Guiné tem uma dívida controlável, dívida pública controlável em relação ao exterior, e também o déficit externo tem uma plataforma controlável. É uma economia pequena, tudo, não é? É uma economia apesar de tudo, a Guiné mantém Portugal como o seu principal parceiro comercial. Em relação ao investimento, digamos que há aquela primeira onda de investimentos ainda no período de Nino Vieira, depois há uma dificuldade quando o período de Nino Vieira cessa e, portanto, a Guiné entra numa certa turbulência. Mas, se virmos bem, também nenhum outro grande investimento se veio a realizar de forma consistente na Guiné, porque o Brasil também não avançou, o Angola tentou e também Angola esteve ali numa altura, até como força militar. Misturando um pouco intelligence, presença militar, casa presidencial, também tudo isso fracassou. Aliás, os angolanos tiveram que retirar de Angola, porque a presença angolana na Guiné também assusta muito os nigerianos, não porque os nigerianos tenham alguma ambição económica sobre a Guiné, mas porque têm ambições geopolíticas de controle da CDAO. Exatamente. Mas nós temos que ver que, no caso da Guiné, mesmo nesta disputa eleitoral, há também, e tem significado, as relações que têm os campos políticos com os países vizinhos. Claro. E com o contexto vizinho. Não é só o fator Islão que conta. Conta o fator Islão, mas conta também o fator vizinhança. E, na verdade, há sempre uma certa tensão entre o vizinho do Sul, Guiné-Conakry, que agora tem um presidente Mandinga, que derrotou um presidente candidato a presidente Fula, apesar dos Fulas serem um grupo étnico maior na Guiné-Conakry do que os Mandingas. Há também um novo presidente na Gâmbia, que tem também a particularidade, pela primeira vez, de ser Fula, e que substituiu um presidente Diolá. Também aí pode haver algumas mudanças. E o Senegal também tem um novo presidente. E depois eu penso que o campo de Domingos Simões Pereira tem um certo endosso em Conakry e que o campo Zé Mário Vaz em Baló é Fula, tem um certo endosso no mundo islâmico para norte, quiçá em Marrocos. Como pode até num certo momento ter havido também algum suporte da parte da Líbia. Ou seja, há na Guiné-Bissau... E o Senegal? O Senegal costuma ser um ator importante na relação Sim, é um general muito dinâmico e foi primeiro-ministro de 2016 a 2018, nessa linha de primeiros-ministros de José Mário Vaz contra o PAIGC. E agora o movimento MADEM é MADEM G15 em Baló e fez campanha em conjunto e cresceu, passou a segundo partido, derrotando o PRS.
portanto, abrindo um pouco áreas na zona PAIGC, mas também indo buscar eleitorado islâmico através dessa figura de Embalo. É um dado novo na Guiné, porque se nós virmos, José Mário Vaz também tem essa origem tradicional costeira, e Domingos Simões Pereira Bram Mancanha, um pequeno grupo, muito pequeno, que, digamos, pertence à grande família dos papéis e dos manjacos, representa um grupo que se estende na própria Guiné a partir de Bula, progride para norte, para São Domingos, e para sul, para Catió, e também para Farim. Portanto, é um grupo pequeno que se expande na Guiné, com um certo sentido comercial e de relação, mas é um grupo pequeno. Às vezes, pertencer a um grupo pequeno, nessas situações, permite fazer certas tratações e alianças. Raimundo Pereira, que foi presidente da Assembleia da Guiné, que é amigo de Simões Pereira, também pertence a esse grupo, e também uma personalidade que pode desempenhar na vida guineense um papel importante. Ou seja, nós temos que ver como a entourage geográfica também influencia. Depois, no caso dos partidos, no caso do PAIGC, por exemplo, a partir de uma certa altura, é um partido que fica um pouco à mercê do candidato que tem dinheiro para ganhar o Congresso. E, portanto, os financiamentos para a obtenção da liderança... Aquele Brahma Camará, não é? Sim, é importante, porque dão a base para depois ganhar o Congresso e formar uma maioria no Congresso. Mas também tudo isso é frágil, porque depois os outros... É um financiamento feito como? É um financiamento feito para comprar os delegados? De certa forma, para influenciar sobre... digamos, motivações mais empíricas, a opção de voto, se posso exprimir desta maneira. Mas é assim que funciona a política africana e na Guiné-Bissau. Portanto, há ali o poder de chegar e o Congresso aplaudir. E depois vir a outra a seguir. E possivelmente até os figurantes dessas cenas acham que isso pode ser um modo de vida, porque ao menos indo mudando ou oferindo algumas benesses. Portanto, é também esse complexo funcionamento do sistema partidário guineense que explica muitas coisas a que nós assistimos. Agora, ver quem são os apoios geográficos e efetivos para a aquisição das lideranças, ver como é que se deslocam as ambições islâmicas nas suas componentes várias, é muito interessante. A acalmia na Guiné, após o resultado eleitoral, é a acalmia de um silêncio ensurdecedor, como poderíamos dizer, porque tudo continua muito vivo lá por detrás e dentro. E depois há o fator militar, porque nós temos um problema não resolvido na Guiné-Bissau. É o de que na Guiné-Bissau o PAIGC começa como um partido aliado ao sistema soviético. Digamos, criou uma elite militar vinda daí. Depois, quando muda, tem a fase da cooperação francesa, a cooperação americana, a fase da cooperação portuguesa, a fase da cooperação marroquina. E todas as cooperações que se vão estabelecendo amplificam com uma nova periferia o sistema. Mas a base são os balantas sempre. E o sistema vai absorvendo, até quando houve a questão com o Senegal, o sistema absorveu os antigos comandos portugueses fulas
no combate contra o Senegal e também acabaram por ficar integrados nas Forças Armadas. Só que isso é um dispositivo que estende e se vai alargando. E não há capacidade financeira para sustentar. Sim, teve várias coisas de reformas, chegou a haver planos muito Fala-se imensa reestruturação do sistema de segurança e defesa. Alguns são soldados velhíssimos. Alguns teóricos. São combatentes ainda... Antiquíssimos. São combatentes ainda da Guerra da Independência, portanto, terão agora 70 anos. Aliás, se for à Guiné-Bissau, em muitos dos quartéis existem praticamente aldeamentos em que os quartéis estão ocupados pelas famílias dos militares a dedicar-se à pecuária e à agricultura, porque é uma forma de sobrevivência. Isso cria imensa instabilidade. As forças de segurança na Guiné-Bissau, que supostamente deveriam assegurar a segurança do país, transformam-se num fator de estabilidade. Mas isso é muitos países africanos. Dão uns golpes de Estado que depois até nem se finalizam com golpes de Estado. São pronunciamentos, mas numa permanente. Porque hoje em dia também há uma dissuasão da própria CDAO, não é? E depois não há, digamos, a determinação para levar até ao fim essas operações de reestruturação a sério. Depois também há o fator francofonia. O fator francofonia também não ajuda muito, porque o fator francofonia nunca conseguiu extrair a Guiné plenamente de um sistema de relações comerciais que não é inteiramente na francofonia. Embora tivesse dotado a Guiné-Bissau de uma moeda estável, que é o franco CFA. Isso também dá alguma estabilidade no plano macroeconómico. Mas não vai além disso. Porque a francofonia também se tem vindo a contrair. Claro. E está hoje muito orientada para o Mali, o Tchad, militar áreas contra o jihadismo, e já não tem os recursos que tinha para sustentar clientelas militares nesse tipo de país, onde, para mais, as questões do jihadismo ainda não entraram. Não é que não possam vir a entrar, mas de momento estão deslocalizadas para outras posições. Mas depois há a intervenção da CDAO. A CDAO é uma organização muito interessante, mas que dentro de si também tem a clivagem em Nigéria francófona. Claro. E muitas vezes o facto de ser africano não quer dizer que se perceba muito de um país africano. Por exemplo, Angola, quando atua sobre a Guiné-Bissau, atua à angolana, mas revela não ter o conhecimento mínimo do que é a sociedade guineense. Eu diria que é mais ou menos como se os russos viessem para cá, ou nós fôssemos para a Geórgia. O facto de ser africano não quer dizer que se conheça bem toda a África. A CDAO, também em relação à Guiné-Bissau, muitas vezes não tem a astúcia nem a perspicácia suficiente para saber o que se passa. E as missões CDAO são muito missões formais, jurídico-formais. E depois tudo cessa no dia a seguir, ao fim dos mandatos, e tudo volta a surgir, porque nada é estabilizado de forma mais regular. E as organizações na Guiné-Bissau era costume também existirem várias organizações humanitárias e organizações também da sociedade civil, particularmente as várias igrejas, e a Igreja Católica tinha um papel até de estabilizador, pacificação e de estabilizador, nomeadamente nos períodos de crise. Isso ainda é importante hoje? Não sei, neste momento, confesso francamente, não sei quais são os valores e os números, até porque normalmente estes países, quando têm agitações assim mais sanguinárias, mais guerras civis, golpes de Estado, etc., chamam a atenção. E a Guiné-Bissau, de facto, nos últimos anos, viveu um bocado neste confronto surdo entre o PAIGC, ou entre Domingos Simões Pereira e o presidente José Mário Vaz, mas como foi um confronto que acabou por não ter, digamos, resultados basicamente político, em violência, um confronto político, e é sobretudo um confronto de negação, não é? Portanto, no fundo, foi inventar um sistema que impedisse ou que afastasse do exercício do poder uma determinada pessoa, portanto, recorrendo a este sistema de sucessivos governos de confiança presidencial, e que acabavam por não ter. Portanto, de certo modo, é um sistema que paralisou o sistema. Mas, para além disso, como, enfim, a economia foi funcionando, uma parte, enfim, à margem, digamos, das formas, mas
foi funcionando, não houve assim grandes flagelos, nem climatéricos, nem, enfim, nem fomes, nem coisas desse tipo. Portanto, também não houve grande violência civil. Portanto, numa zona que, aliás, é testemunho disso, não é? Portanto, não, penso que também não se tem visto grande papel ou grande necessidade de protagonismo dessas organizações. Agora, enfim, a Guiné, curiosamente, nisso, aliás, um bocado como também Moçambique e Angola, são países que mesmo nos seus momentos de grandes confrontações, em Angola e Moçambique tiveram guerras civis prolongadas, há um fator que é muito interessante, não sei se é mérito da colonização portuguesa ou é mérito dos colonizados, mas não há, por exemplo, os fatores de massacres étnicos, que é uma coisa que não aparece. Há, por vezes, grande violência política, há liquidações, enfim, depurações e liquidações e, enfim, coisas desagradáveis do tipo que envolvem esses conflitos civis, mas a ideia de luta interétnica que nós vimos, por exemplo, nos Ruandas, na própria República Democrática do Congo, enfim, na Nigéria, etc. Portanto, os alinhamentos serem alinhamentos essencialmente ou étnicos ou étnico-religiosos, nós, de facto, ali não temos verificado isso, talvez porque talvez aquele fator que o Jaime há bocadinho estava a dizer, que no fundo a classe política acaba por estar concentrada numa cidadezinha relativamente pequena, onde toda a gente se conhece, e talvez isso amorteça de facto esse tipo de conflitualidade. Exceto quando entram os militares, não é? Os militares que entram, como também entram numa espécie mas depois também não têm grande concretização, porque este último, aquele golpe, normalmente entram para estragar, mas depois também não constroem muito. E ficam pelo caminho, até porque agora existe esse fator dissuasor da CDAO, também funcionou um bocado, não é? E esses militares também nunca acabaram por nunca exercer também de um modo visível o seu poder, não é? Porque muitas dessas revoltas militares têm exatamente essa base que a gente poderia chamar um certo... Na altura tivemos até uma experiência de umas conferências que fizemos para os militares da Guiné-Bissau, mas há ali um fator que é o tal fator de ressentimento que acontece muito nestes movimentos de libertação histórica, em que as chefias, as élites nascem ou são urbanas, como acabam por ser muitas vezes, ou são de uma outra, enfim, de uma outra etnia, que normalmente é mais educada ou mais instruída, e os combatentes são, enfim, não estão integrados nisso. Aliás, sabia que aconteceu isso um bocado com os macontes também. Ou seja, isso cria depois uma clivagem que por vezes se ressente exatamente nesse tipo de pronunciamentos, que são pronunciamentos ditados por um sentido ou de uma injustiça histórica, ou porque os seus irmãos, digamos, de etnia ou de raça ou de religião não estão suficientemente representados a nível dos órgãos de poder, etc. Mas também não têm muitas vezes um propósito político muito definido. E depois também há outro problema, quer dizer, na medida em que uma parte significativa da história africana, e sobretudo do nascimento dos Estados africanos, se passou nos tempos da Guerra Fria, em que havia um mimetismo em relação, digamos, ao aliado, ao irmão mais velho, ou seja, ao aliado, ao irmão maior, que era normalmente o aliado externo. E, portanto, a gente vê que uma série destes países então, ou partidos copiaram o modelo soviético. Ou então cultivavam, às vezes não cultivavam, mas, quer dizer, procuravam, também os regimes autoritários, por exemplo, apoiados pelos Estados Unidos ou pelos ocidentais, enfim, depois também tinham um certo mimetismo, sobretudo a partir do fim da Guerra Fria e da vaga democrática também. Aliás, é curiosíssimo que normalmente os nomes dos partidos não têm absolutamente nada a ver com os conteúdos ideológicos. Quer dizer, a gente tem alguns países, ou em África, alguns países que eram verdadeiras ditaduras do pior que há, do mais brutal que há, e todos tinham nomes socialismo, democrático, liberal e tudo isso. Portanto, os nomes não têm absolutamente nada a ver normalmente com os partidos. Partidos tradicionais que ainda mantiveram, como foi a maior parte
dos partidos fundacionais dos antigos territórios da governação portuguesa, mantém os nomes, não é? O PAIGC, o MPLA, a Frelimo, mas tem-se mantido, esses todos, como se têm sempre mantido no poder, não é? Não fizeram essas alterações, tudo que é novo fez... Bem, o PAIGC já saiu do poder várias vezes. Sim, saiu, aliás, mas não mudou a sigla, nem mudou o nome, não é? Portanto, aí a gente também tem que ter cuidado, e depois também há outra coisa que é a filiação nas várias internacionais, que também muitas vezes é ditado por questões de oportunismo de momento e porque às vezes ficam tristíssimos porque não os deixam ficar onde eles queriam ficar, depois vão para outro. Portanto, há uma... Quer dizer, esta política tem que ser olhada com olhos bastante críticos, mas volto a repetir, eu em relação a esta fase nova, tenho alguma esperança que desta vez funcione, até porque eu acho que as pessoas estão, os eleitores, e enfim, as pessoas, o povo, os eleitores, aquilo que apesar de tudo são um bocadinho as classes médias urbanizadas, que não serão muito numerosas, mas existem, essa gente está farta, de facto, daquilo que, no fundo, foi uma espécie de birra pessoal, não é? E que, de certo modo, paralisou, uma parte, durante muitos anos, tem paralisado exatamente o exercício de uma certa normalidade, até porque o país precisa das tais reformas, precisa dessas reformas na área militar, e, portanto, estou convencido que haverá e que será negociável, mesmo a nível das oposições, um certo consenso desta vez, porque o clima é para isso. Não creio que o clima seja para uma confrontação, até porque estas eleições, como todas, têm sempre grandes apoios da comunidade internacional, digamos, sobretudo económica e financeira, e eu acho que as pessoas também lá têm a noção que isso acaba, quer dizer, que ninguém agora iria suportar mais uma crise e depois mais uma nova eleição para retificar qualquer coisa. Vamos ter mais uma eleição para todos os efeitos. Sim, vamos ter eleição presidencial, claro, mas essa já estará, penso que já está dotada, já deve estar dotada de efeitos. E os acordos CDO prevêem também locais, mas ninguém fala nessa. Sim, mas essa, pois. Uma questão que muitas vezes coloca sobre estes países é, apesar de tudo, apesar dos seus crescimento de 5%, são países que têm uma... São economias, a Guiné exporta, eu já não me lembro, mas... São coisas muito frágeis, exporta não é? 200 milhões, países que têm 200 milhões, uma unidade que não, em muitos aspectos não são verdadeiros países, não é? Mantiveram as suas divisões. São Estados à procura da nação. São Estados que estão, enfim, a procurar construir uma nação, como nós também, nós no passado. É porque nós olhamos para Angola e Angola é uma nação já. Angola acelerou, mas, Angola acelerou a construção do Estado até, enfim, acelerou muito por causa da guerra que destribalizou aceleradamente e que urbanizou. Ou seja, o que é que aconteceu com a guerra? Quer os guerrilheiros, quer os militares, como foi uma guerra de bastante movimento, circularam pelo país todo, quer dizer, ou seja, isso como circularam, tiveram filhos aqui e ali, etc. E, portanto, houve uma mistura, não é? Que é um fenómeno. E depois, a própria guerra, com o medo no campo, porque apesar de tudo o campo é muito mais inseguro, atirou as pessoas para as cidades, e nessas cidades, essa mistura, as pessoas deixaram de ser aquelas raízes tribais, obediência aos mais velhos, os rituais, e para bem e para mal, isso de certo modo acabou, ou pelo menos acabou em grande parte, sobretudo em Angola, mais que por exemplo que em Moçambique, mas com isso acelerou a construção nacional. Além disso, as elites angolanas, e isso é muito interessante, porque é um caso pouco conhecido, durante a Guerra Civil, ainda no tempo da Guerra Fria, há numa altura uma coisa chamada Plano Schultz, que é uma divisão de Angola, um bocadinho como foi o do Vietnã do Norte, em Vietnã do Norte, em Vietnã do Sul, uma coisa para parar a guerra, Coreia do Norte, Coreia do Sul, e curiosamente as elites angolanas, nem os elites do MPLA, nem as elites, os dirigentes da UNITA, não aceitaram isso.
E era uma solução, de certo modo, na época, que até podia-se dizer que era relativamente conveniente para uns e outros, porque o MPLA era a linha de divisão, era o caminho de ferro de Benguela, portanto o MPLA ficaria com o norte, ou seja, ficava com as riquezas, ficava com o petróleo, ficava com os diamantes, e a UNITA passava a ter o sul, portanto a agrícola, passava a ter cidades, passava a ter uma série de coisas, mas nem uns nem outros não quiseram. Esse plano foi testado, era uma coisa, enfim, destas engenhocas que se fazem, que às vezes até funcionam. Esse plano foi testado, foram sondados, eles não quiseram. Portanto, Angola tem um sentido de unidade nas suas élites muito forte. E pronto, e teve, aliás, o próprio final da guerra feito através de um exército integrado e reconciliado pelas Forças Armadas, exatamente pô-lo ao abrigo do problema que temos na Guiné-Bissau e até temos em sítios insuspeitos como a África do Sul. Agora, há uma questão que não pode também ser deixada em sordina sobre a Guiné-Bissau. É que a perspectiva do desenvolvimento económico da Guiné-Bissau, que existe em relação a recursos petrolíferos, recursos minerais, recursos agrícolas, é um pouco contaminada e bloqueada pela emergência de uma proporção desmesurada de narcotráfico no país. E isso é uma coisa que é um flagelo que atingiu a Guiné-Bissau e que tem contribuído para agravar a incapacidade de uma saída normal para a resolução dos problemas da Guiné. A Guiné-Bissau, pela sua localização geográfica, fica perto da Colômbia e desses carregamentos. É mais perto em e tem ainda por cima duas outras características, uma geográfica que é toda a penetração de rios e o arquipélago das Bijagós, e depois tem os cerca de 20 aeroportos deixados pela Força Aérea Portuguesa e que, não tendo utilização comercial, facilmente são reabilitados para essas aterragens nesses voos de longa distância em que a relação entre combustível e carga é medida ao milímetro e vem o piloto ali que faz essa missão criminal bem na borda de poder sobreviver. E depois a Guiné-Bissau, com a sua irradiação para norte e para sul, até a África do Sul, através dos jipes altamente robustos que hoje existem, transformou-se numa placa tornante para todo esse tipo de atividade. E isso contamina também o funcionamento geral da sociedade e o funcionamento do próprio Estado, e é um dos fatores de perturbação que depois também está presente nas crises políticas e nas crises militares e naquilo que é a disputa pelo poder político dentro da Guiné-Bissau. Portanto, é um flagelo a somar-se às dificuldades que já existiam sem ele, mas que só agrava e não permite resolver grande coisa. Bem, entretanto o nosso tempo esta semana esgotou-se, ficamos com uma ideia do que se passa na Guiné. Há melhores perspectivas, mas as perspectivas continuam a ter muitos espinhos pela frente nessa antiga colónia portuguesa. Reencontramos dentro de uma semana.